É sempre um bom sinal, né? Depois aquela coletiva não, aquele pronunciamento, né, extremamente curto e enigmático do Bolsonaro na terça-feira, esse encontro com o Geraldo Alckmin, ele traz algum alento, né, alguma esperança para quem quer uma transição minimamente civilizada, minimamente transparente, né? Não apenas porque é o que se espera de autoridades que comandam um país do tamanho do Brasil, mas porque a situação é muito complexa. A gente vai falar disso lá na frente, né? Se não houver entendimento, se não houver transparência nos dados, se não houver cooperação, principalmente, o Brasil pode mergulhar num 2023 mais difícil do que nós já imaginamos, do que já se avizinha, né? Então a transição ela não é apenas importante do ponto de vista político, né? Do ponto de vista político, ela tem que passar uma imagem de conciliação, né? Seria ótimo se a gente conseguisse terminar essa transição passando uma imagem de conciliação, de entendimento, de um mínimo entendimento entre o governo que está saindo e o governo que está entrando. Mas do ponto de vista econômico, fiscal, do ponto de vista da continuidade da máquina pública, né? Do ponto de vista administrativo, é fundamental que a transição seja bem sucedida. Ô, Bomig, e é claro, isso não é nenhum favor, né, a ser feito. Há uma legislação que estabelece que isso deve acontecer já há algum tempo, é assim que funciona, né? Fernando Henrique para Lula, por exemplo, houve uma facilitação completa, né? E agora a gente estava na expectativa de saber como tudo vai se desenhar. Pelo menos nesse primeiro contato, parece que até o próprio general Ramos foi solícito, também disse ali para o Alckmin, ele pelo menos comentou nessa entrevista de que pareceu acessível, né, e também disposto a colaborar. O próprio Ciro Nogueira também tem feito aí alguma intermediação, não é? Vamos ver se isso como vai funcionar na prática. Do outro lado, além do Alckmin, tem o Mercadante e também a Glaze, né? Os três estão em Brasília hoje para começar esse processo, que é um processo longo, não é? É um processo demorado, até porque o Brasil é um país complexo, né? Enorme, tem muitos detalhes a serem afinados ali entre os governos. Não, é um processo que ele tem 2 meses para acontecer, né? Ele tem um prazo de validade, que são os próximos 2 meses. O ideal é que quando o presidente eleito tomar posse, né, o Lula, em janeiro, essa transição esteja concluída, ou pelo menos muito avançada, né? Então, por mais que o Bolsonaro tenha se afastado, né? O que parece que ele se afastou um pouco da transição, ele delegou esses poderes, né? Delegou para o Ciro Nogueira, tem esse encontro hoje com o vice-geral do Alckmin, que é bastante positivo, né, no meu ponto de vista. Mas o importante é que as equipes técnicas dos dois lados se entendam, né? A equipe do Lula, que já está ali meio formada, tem o Geraldo Alckmin, tem o Mercadante, tem a ajuda do Elton Dias, a própria Glaze, quer dizer, o entorno do Lula, né? O pessoal mais próximo do Lula na campanha, vai reunir esses dados, vai olhar a situação do governo, vai passar para a equipe técnica do Lula, enquanto isso você vai montando o governo dele também, né? É óbvio que o Lula não deixará para montar a equipe toda no dia 31 de dezembro, né? Ao longo desses 2 meses ele vai montando, e essa montagem também ela se dá com base nos dados que eles forem encontrando, né? E a boa vontade do lado do presidente Jair Bolsonaro. Como você disse, não é assim, simplesmente ele tem boa vontade, ele tem que abrir. Não, é lei, ele tem que participar dessa transição, mas nós sabemos como funciona, né? Se houver disposição, se houver uma harmonia nas duas equipes trabalhando, é óbvio que será muito mais proveitoso para o país de uma maneira geral, né? Mas o próximo presidente tem que saber em que situação está a casa, basicamente é isso. É olhar as finanças, olhar os programas, olhar a educação, olhar a saúde, tanta coisa, né? Programa de infraestrutura, que petam as obras. Não é só uma questão de olhar o orçamento também, né? O dinheiro que tem caixa, o que não tem. Isso já está até acontecendo, está repleto de notícias hoje na imprensa. É o total, né? É o total. Obras que estão andando, obras que estão paradas, deficiências na saúde, né? Eventuais deficiências na educação, que a gente sabe que tem muitas, na verdade. Isso é fundamental, ter essa compreensão, essa estratégia, para que o próximo governo já comece a trabalhar, né? Não dá para trocar o pneu com o carro andando, né? Imagina, está tudo parado agora e só a partir de janeiro a equipe do Lula começar a ter acesso e começar a imprimir o ritmo dele ao governo. Complicado mesmo.